Investidores levaram no COI com a Ambipar e a Braskem despencando. Mais uma vez, a gente está tendo um certo pequeno escândalo aqui relacionado a esse produto de investimento chamado COI, que é o Certificado de Operações Estruturadas, de uma determinada corretora aqui. Vou dar alguns comentários em relação a isso, tá? Então, para você entender de forma muito rápida e objetiva, já comenta pra mim se você investe em COIs ou se você é como eu, que não investe. Eu nunca investi, para ser bem sincero, eu escapei dessa, já aprendi a minha lição com o erro dos outros. Mas comentem pra mim se você investe ou já investiu e se o resultado foi bom, tá certo? Qual que é a grande sacada aqui em relação a esse momento de agora, o que tá acontecendo? Basicamente, existem muitos tipos de COI, eu não sou especialista em COI, nem quero ser, mas basicamente ali a gente tinha um COI relacionado a crédito. Então era uma operação estruturada relacionada a títulos privados de empresas. Então, como se fossem bonds ou então debêntures, mais ou menos isso. Então, de acordo com esses títulos que essas empresas emitem em relação à dívida delas, porque elas emitem uma dívida para captar dinheiro no mercado, tipo uma debenture, existia o produto COI que, dependendo do que acontecesse com aquele título de crédito privado, renda fixa, o COI daria um retorno ou então ele daria outro. Esse aqui é o resumo do resumo, tá bom? A parte útil que nos interessa. Então, basicamente, a grande ideia aqui é que se o emissor daquele título, por exemplo, a Ambipar, a Braskem, a empresa que emite aquela bond, aquela debenture, basicamente, se ele consegue pagar tudo que está devendo para o mercado, você vai ter um retorno acima do que ter comprado simplesmente aquela debenture, aquele bond. Porém, se ele não conseguir pagar, você aí recebe apenas uma parte do seu investimento, ou até mesmo em casos mais extremos, você não recebe nada, né? Você tem um risco aí de perda total, vamos dizer assim, tá? Inclusive, eu vou mais além agora, tá? Não estou falando desse COI específico, mas devem sim existir COIs ultra agressivos que, além de você zerar, você deve ficar devendo, tá? Porque eles devem fazer uma estrutura com opções. Dependendo da venda da opção, você tem risco infinito. Então, existem casos, provavelmente, que você ainda tem risco de ficar devendo dinheiro, ter que botar em cima. E qual que foi o grande ponto aqui dessa situação? Não é que as empresas deram um calote, não é que elas pararam de pagar, mas houve ali uma certa negociação meio violenta em relação àqueles bonds, aquelas debêntures lá do mercado que o COI estava relacionado. Então, claro que se essas empresas dessem calote, teria problemas também em relação ao COI, mas não foi nem isso. Foi simplesmente por conta ali da variação daqueles bonds, daquelas debêntures. Moral da história, né? Tinha um gatilho de vencimento antecipado. Caso o COI não, perdão, né? Aqueles títulos lá de dentro, as bonds aqui especificamente, eu falo debêntures porque é como se fosse uma debenture, mas não é Brasil, tá? Então, se varia mais de 50% aqui daquele preço de emissão, se ele cai 50%, esse COI já encerra tudo, deu, acabou, e vão te dar uma parcela aí do seu dinheiro de volta, vamos ver o que dá, né? E aí tiveram diversos tipos de retorno, teve aqui os casos mais extremos, você botou lá 100 mil reais, voltou aqui 6.800, não é de lucro, voltou do seu investimento inicial, né? Ou seja, você perdeu aqui 93% aproximadamente. E aqui, em relação a Braskem, tiveram aqui percentuais um pouquinho diferentes, claro, mas ainda assim muito grandes, você perder 60% numa operação. Isso aqui, de novo, não é que não é investimento, isso aqui beira a gestão ativa, né? Você indiretamente está tradando alguma coisa, tá? É bem mais complexo do que parece. Só antes de falar um pouco mais sobre esses bonds, além de você deixar o like e se inscrever no canal, que eu sei que você vai fazer isso agora, tem esse detalhe aqui que o pessoal tá falando muito em relação a uma previsão aqui de rentabilidade que o produto tinha, né? IPCA mais 9,5 ao ano, desde que não houvesse nenhum evento ali dos ativos subjacentes, que são aqueles que estão dentro do COI. Aqui, em outra reportagem eles ainda falam que tinha aqui um CDI mais 4,9%, de novo são COIs diferentes, ou então eram bonds diferentes. Qual que é a grande sacada aqui que as reportagens estão falando, e as pessoas também, né? Faltou transparência em relação aos materiais publicitários desses produtos, ou então dos assessores. Vou deixar para comentar especificamente essa parte agora na segunda etapa do vídeo, tá? Mas o mercado financeiro, posso falar porque eu trabalho do lado do mercado. Eu trabalho, é o sell side chamado, né? Quem quer vender coisas. O mercado financeiro tem uma mania que ela faz sentido quando usada de forma coerente, que é precificar as coisas em termos de benchmarks. Então, CDI mais 4,9 é o retorno esperado, o retorno alvo do ativo.
ou então IPCA mais 9,5, né? A gente compara muito isso, principalmente com os papéis de renda fixa. Ah, pô, quanto é que esse tesouro direto aí tá pagando? Ah, IPCA mais 7, IPCA mais 8, ou então CDI mais 4,9, assim por diante. Ou até mesmo, além de renda fixa, eu já vi gente precificando também, você já deve ter visto também, né? Os próprios ativos de renda variável, né? Do tipo, algum fundo imobiliário, tipo IPCA, perdão, mais 9, ou então o próprio Ibovespa, de acordo com o valuation. Mas isso é uma forma de precificar as coisas com uma cabeça muito de mercado. E para as pessoas, muitas vezes, isso vira um material publicitário. E aí a pessoa acha que vai ganhar esse retorno meio que garantido, entendeu? Moral da história, o brasileiro, ele é um péssimo investidor em relação a tomar risco. E isso vem com toda certeza da educação financeira geral e da noção geral das pessoas em relação ao que elas estão investindo, o que elas estão fazendo. É o que o pessoal fala aqui direto, né? Muitas vezes você acha que está aqui comprando um CDB, Tesouro Direto, vai ter garantia do FGC. Não tem, tá? É uma operação de altíssimo risco, assim como a grande maioria dos ativos de crédito privado. Aqui estão falando muito de COI, está falando aqui de bonds, né, que são debentures, mas aqui vale a mesma coisa para crise crash, tá? São ativos que eu tenho muita ressalva e realmente não gosto de fazer compras individuais, né? Mas os assessores gostam muito. Moral da história, a pessoa lá provavelmente assinou um termo, assumiu o risco, né? Pode aqui, ó, reclame aqui, né? Mas aqui o contrato previa essa possibilidade, né? Obviamente a corretora, quem amarra o produto, o assessor lá, eles têm isso tudo previsto em contrato, cara. Não tem como, tá? Os caras estão amarrados. Por isso que eu digo, muita gente fala, pô, mas o assessor tá errado, a corretora tá errada. Assim, pessoal, eu concordo que a linha tênue da ética e a prática é visível, pelo menos na minha opinião. Agora, você ficar dependendo dos outros para só fechar os olhos e fazer é complicado. Então, um mínimo de noção a gente tem que ter. Poxa, mas tem riscos? Não tem? Você leu o contrato? E realmente é muito complicado, porque existem muitas complexidades, né? Aqui eles falam, por exemplo, em relação a ser um ativo complexo com derivativos lá dentro, com títulos de crédito privado internacional. Eu imagino que para muita gente, quando a gente fala essas palavras, parece grego, né? Realmente talvez até seja meio grego. Mas tem que ter noção dos riscos e também tem que ter noção de quem está te atendendo. Eu ouvi dizer que esses COIs estavam pagando na faixa de 3,5%, 4% de comissão para distribuição. Então, quem distribui esse tipo de produto, quem vende isso para os clientes, recebe uma comissão grande. Cara, 4% é muita coisa. Então, existe um estímulo, muitas vezes, para esse tipo de produto. Porém, muitas vezes não existe o estímulo de esclarecer nos mínimos detalhes os riscos que as pessoas estão tomando. Aqui na Resulta Capital, vocês sabem, eu sou um canal de uma empresa muito focada aqui em ETFs, gestão indexada, gestão passiva, investimentos diversificados, seguros, líquidos, né, com liquidez de bolsa, fácil de entrar, fácil de sair. E claro, a gente não recebe comissão para nada, inclusive é proibido, tá? Ou seja, todos os riscos que a gente comenta nas carteiras recomendadas, nos materiais educacionais, aí para quem gosta de curso, é realmente o que existe. E é muito complicado, porque é complexo, olha só. Aí vamos supor que você já é uma pessoa um pouquinho mais experiente de mercado, ou até tá com alguém te ajudando um pouco mais experiente, beleza? Aí você fala assim, pô, beleza, esse COI tem risco. Tem, tudo tem risco, né? Até o CDI tem risco. Agora, quais são os riscos? Poxa, a bond pode despencar, você pode perder muito do seu patrimônio, a chance é mais alta, mais baixa, biriri, barará. Isso aí tá lá naquele contrato lá que você assinou. Agora, olha, por isso que é importante você entender mais de mercado, cara. Olha aqui como é que era classificado o rating desses COIs, BR AAA, ou então da Braskem aqui também como BR AAA, tá mesmo prometendo aqui IPCA mais 10, IPCA mais 9,75. Então muitas vezes você falou, pô, o Tesouro Direto tá pagando IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, sei lá quando é que você comprou, né? Vou comprar esse aqui porque ele vai pagar mais, e ele é seguro, porque me falaram que é seguro, mas não necessariamente, entendeu? Primeiro porque ele não te pagou nada agora, ele te pagou 6% ou 20%, você perdeu dinheiro pra caramba, e ele não era tão seguro assim. Então realmente é muito complicado você confiar que um produto vai te remunerar a mais do que o básico do mercado, sem entender que tem riscos. Cara, o risco existe, né? A gente só lembra quando acontecem essas situações. Geralmente a pessoa física esquece do risco, fecha os olhos, nunca vai acontecer comigo, né? A gente ouve bastante, mas alguém sempre é premiado. Por isso que a diversificação é tão importante. Pô, Antônio, eu decidi correr um risco nesse COI porque eu queria ganhar um pouco mais. Eu decidi correr o risco, botei 1% do meu patrimônio nisso.
Bom, cara, você correu um risco relativamente limitado, né? Mas tá cheio de gente que bota 60%, 70% desses investimentos. Investimentos não, essas operações aí ativas, né? E é complicado, porque você não sabe exatamente qual que é a operação lá por dentro, se é com opções, que pontas que está sendo negociado. Você fecha os olhos, paga a comissão cara, geralmente, e vai, né? Muitas vezes dá certo, algumas não dá. Isso aqui é um exemplo visual, não é exatamente a bond em questão, tá? Mas é uma das bonds lá do Ambipar, aqui especificamente, peguei lá do C-Bonds, para fazer uma demonstração visual, não é exatamente o strike do COI, não tô falando isso, para você entender como muitas vezes um bond, né, uma debênture lá do exterior, que prometia pagar 9,8% ao ano, quando o preço dela despenca e dá esse trigger, aquele gatilho em relação ao COI, olha só o que acontece com o yield, né, com o preço não, né, os juros que ela tá pagando, tá? Então a gente sabe, preço cai, yield sobe, no caso o yield explodiu aqui, né, tava pagando lá na faixa ali de 9, mais ou menos em dólar. De novo, não foca muito nesse exemplo, é só visualmente falando para você entender o que aconteceu mais ou menos, tá? Ou então até mesmo aqui no TradingView tem mais ou menos a mesma ideia, né? O preço despenca, é que eles estão dando até 86% yield to maturity. Não é a mesma coisa que yield anual, mas aí realmente ficou muito defasado, deu aquele problema todo. E para você que ficou até o final, cara, a grande questão é, o COI, ele não é um bom investimento. De forma geral, ele realmente não traz rentabilidades boas, mas é uma opção se você gosta desse tipo de coisa. Boa sorte. Eu não gosto, não recomendo, nunca recomendei. As carteiras de recomendação de ETF, inclusive, se você quiser conhecer, tem a nossa plataforma de central de análises com as carteiras, inclusive. A maioria nem bate o CDI, né? Vai diminuindo ao longo do tempo. Olha só, em 2022 estava em torno de 4% dos COIs que bateram o CDI, né? Pior que os gestores ativos batendo os índices. Mas aqui vai o grande ponto e a grande reflexão, na minha opinião, principalmente para assessoria, tá? Vi que teve uma discussão bem grande do lado do pessoal que trabalha no mercado, é muita consultoria batendo no assessor, xingando pra caramba, falando mal. Por um lado tem razão, né? Quem lota a carteira de cliente disso realmente é um risco muito desnecessário, eu discordo muito disso. Mas com certeza existem assessores bons, inclusive na corretora que o pessoal gosta de falar mal. Qual que é a grande sacada que você tem que ter atenção? A pessoa que te atende, ela tem que ser realmente entendedora do mercado e não pode só querer viver ganhando comissões do seu dinheiro, tá? Agora que é a parte final do vídeo, agora eu vou falar as verdades, né? Cara, vamos lá. Se o seu assessor é o cara mais premiado do escritório, o top X da corretora nacional, o cara que ganha troféu todo mês, esse cara, ele é muito bom em vendas. Não necessariamente ele é muito bom em investimentos. Não necessariamente ele é muito bom para te atender, aí você vai ter que fazer uma avaliação. Mas geralmente o cara que mais recebe troféus e premiações dentro de uma corretora, de um escritório, é porque foi o que mais vendeu, o que mais captou dinheiro e teve comissionamento. Isso é receita do escritório, tá? E como é que eles fazem para captar mais dinheiro? Vendendo produtos que trazem mais comissão. E quais são os produtos que trazem mais comissão? Esses aqui, os CRIs, os CRAs, os fundos de investimento de crédito privado são os que pagam mais comissão. De novo, isso é assessoria. E tem assessores que são muito bons, que não vão fazer isso com você. Você vai ter que se virar para achar, ou então você vai vir ser atendido pela Resulta Capital em muito breve. Agora, independente disso, fica esperto com a questão da onde você bota seu dinheiro e também dos riscos reais, tá? Não dá para acreditar simplesmente que o rating é alto, é baixo risco, não vai dar problema. No final das contas, isso aqui pode sair muito caro, é o seu patrimônio, é o seu dinheiro e não vale a pena fechar os olhos e só confiar em alguém que ganha troféu todo mês. E você sabe que eu gosto de ETF, se não sabe ainda, estou avisando agora, mas nem todo ETF também é bom, tem vários que são ruins. E nesse vídeo aqui eu te mostro algumas coisas que fazem os ETFs serem reprovados na minha avaliação. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.